Culto de inauguração. Os irmãos são muito bem-vindos. Os visitantes, sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes nessa noite. O Senhor tem nos agraciado com grandes bênçãos e para nós é um privilégio estarmos aqui. Antes de darmos início, eu gostaria de ler uma passagem bíblica com os irmãos, do Salmo 27. E a palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E é isso que nós desejamos nessa noite, que nós possamos estar sempre na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, adorando o Senhor em sua santidade, porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para nós orarmos, dando início. Senhor Deus, Pai querido, nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo venha renovar a nossa esperança, ó Deus. Pai, nós somos gratos, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. O Senhor tem cuidado do seu povo. Ó Pai, cada um que adentrou aqui nesta casa do Senhor, nesta noite, possa ser abençoado, possa ouvir a palavra do Senhor, e que essa palavra traga transformação na mente e no coração. Assim nós desejamos este templo construído, tão bonito, ó Pai, mas sem a Tua presença, sem a Sua glória, é apenas mais um prédio. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua glória encha esta casa e que haja, Pai, salvação, arrependimento, libertação, ó Deus. Assim nós clamamos e entregamos esta noite em gratidão e em louvor ao Teu santo nome. Assim nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Na palavra de Deus diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. E nós te adoramos, e nós te bendizemos. Seja entronizado nessa noite. Vamos adorar juntos ao nosso Rei, ao Rei Jesus. Aleluia! Louvai o Senhor, nosso Deus e Rei. Seu amor dura para sempre. Ele é bom. Ele é bom, está acima de tudo. Seu amor dura para sempre. Cantai, louvai, com mão poderosa e braço estendido. Seu amor dura para sempre. Porque a vida renasceu. Seu amor dura para sempre. Então cantai, cantai, louvai, cantai, louvai. Pra sempre Ele é fiel, Pra sempre forte é, pra sempre está conosco.
nascer do sol até o ocaso. Seu amor dura para sempre. Pela graça de Deus nós prosseguiremos. Seu amor dura para sempre. Então cante ao Rei. Cantar. Pra sempre está conosco, pra sempre e sempre e sempre. Aleluia, nós vamos declarar juntos o seu amor. O seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Seu amor seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Cantar, louvar, cantar, louvar. Para sempre Ele é fiel, para sempre forte é, para sempre está conosco, para sempre e sempre. Para sempre Ele é fiel, para sempre forte é, para sempre está conosco, para sempre e sempre e sempre. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar, igreja, a canção que diz: tua igreja canta. E ela exalta mais uma vez ao Zeus, Senhor dos senhores, nosso Deus todo-poderoso. Aleluia! A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, negue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Ei, tu és o Rei. Tu és o Rei. O Rei dos Reis é o Senhor, o soberano, o Deus justo, poderoso, glorioso, digno de toda adoração. Uou! Das palmas. Nesse momento você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta.
a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Tu és o Rei. Oh Senhor, o único digno de adoração, o único Deus verdadeiro, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está o Teu povo Te louvando, Te bendizendo, exaltando o Teu santo nome, Senhor. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, num só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, num só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, Te adorarei. estás aqui, mudando destinos, te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és.
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, Ele está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Adore ao Senhor, o digno de todo louvor, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos porque hoje pisamos na promessa do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Muito obrigado, Jesus. Abra os seus lábios para agradecer ao Senhor, porque hoje você pisa na promessa. Hoje você pisa sobre a palavra que Ele disse, porque a palavra dele não volta vazia. Não volta vazia. Declare mais uma vez, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
Este é quem Tu és, esse é o Seu caráter, Jesus. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Nós contemplamos o Senhor nessa hora pela fé. Contemplamos o Senhor nesta hora pela fé. Contemplamos o nosso Mestre. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Rei da Glória.
pode declarar isto. O reino pertence a ti, a força pertence a ti. Sim, Jesus. A glória pertence a ti, na terra como é no céu. O reino pertence a ti, a força pertence a ti, a glória pertence a ti, na terra como é o reino pertence a ti, a força pertence a ti, a glória pertence a ti, na terra como é no céu, na terra como é pra sempre e sempre. Contemple o Rei da glória. Contemple o Rei da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim por amor ao Teu nome. Toda honra, toda glória ao Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse presente que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Continue, Pai, falando ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Acompanhe no choro, amém? Mas é isso aí, né? Glória a Deus. Todas essas palmas é para o nosso Pai, né? O sonho tornou realidade. Hoje nós estamos vendo aqui o sonho de Deus se materializando aqui nessa casa, né? Mais uma casa do Senhor. E é choro o tempo inteiro, é emoção o tempo inteiro. É aqui, é lá em casa, é com os amigos, é no canto. A presença de Deus é muito forte. E o testemunho, o que Deus faz na vida do ser humano, ele move muito, né? Ele mexe muito com a emoção. Eu não consigo, quando falo de alguma coisa que Deus fez, eu não consigo desaba chorar, eu não consigo falar. Mas todo mundo já me conhece. Sou chorão mesmo. E eu sei que eu tenho muitos companheiros aqui chorão, né? Mas glória a Deus, né? Eu acho que a maioria aqui sabe do meu testemunho aqui, né? Do que aconteceu, da história dessa igreja, como que nasceu. Mas eu vou relatar aqui num pequeno espaço aqui para que muitos que não sabem, né? 4 anos, mais ou menos 4 anos atrás, aí Deus nos deu um sonho, né? Veio através de mim, falou comigo. Várias vezes ele vinha falando para edificar uma igreja. E
E ele falou, não foi nenhuma vez através de profecia, quando ele estava falando comigo. A profecia veio depois para confirmar tudo que ele já tinha falado no meu coração. E veio falando para construir a igreja, para comprar, e as coisas foram... Passei aqui na porta, vi a placa de vendas aqui, era umas casas velhas. E eu fiquei pensando, né? Falei assim, como que eu vou fazer? E o Senhor falando comigo, você vai fazer. E aquilo ardia no meu coração. Às vezes eu chegava lá em casa, a Amanda falava assim, você tá louco? Como que você vai fazer? Quem que vai pregar? Como que é? Eu falei assim, mas eu vou fazer minha parte. Pregar eu não sei quem vai pregar. Pastor, não sei quem é o pastor. Cantar, eu não sei quem vai cantar. Não sei nada. Eu vou fazer a minha parte. E Deus colocou no meu coração para poder comprar. E as coisas foram confirmando. Eu fui negociando e as coisas foram... Eu só vou fazer se for fazer dessa forma. E as coisas aconteciam. E aí eu ficava com medo. E antes de eu realizar a compra do imóvel aqui... eu estava com muito medo, era um valor e uma obra muito além do que eu estava acostumado a fazer. E eu falei, eu fiz a proposta para a pessoa, e eu no medo, mas no medo assim que... E aí, Deus falou a última vez... Simplesmente um copo que estava bem na minha frente, lá em casa, estava escrito, faça acontecer todos os dias, faça acontecer todos os dias. E foi aí que eu tirei meu medo disso aí. E eu falei para a Amanda, falei assim, eu vou comprar, é Deus que vai estar na frente, é Deus que vai me sustentar. Eu tenho um caderno lá na minha empresa, lá que tudo que eu vou fazer, eu coloco lá assim, eu faço o planejamento. E lá embaixo eu coloco assim, Deus é o meu sustento. Isso tudo que vocês estão vendo, os parabéns para mim, não é para mim. É porque Deus me usou e foi Ele que fez através de mim, mas Ele que fez. Eu só fui um instrumento nas mãos dele. Essa loucura que a gente está vendo aqui, porque isso é uma loucura. É loucura. Mas é uma loucura em Deus, né? A palavra fala que ia transformar a loucura mesmo. E Deus foi só abrindo. Eu sempre orava e falava assim, Senhor, eu vou dar os passos... E o Senhor vai acendendo as luzes para onde eu vou pisar. E Deus foi fazendo assim. Eu dividi aqui, parcelei em 24 vezes. E antes de quitar, eu já estava olhando para poder construir. Foi um valor muito expressivo. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Aí Deus falou, você vai ter isso aqui, ó. Pega isso aqui, seu... E você vai pôr lá. E Deus abriu meu coração, derramei em choro. A gente estava na igreja ali do lado, linda. Não lembro quem estava lá na época. Ainda estava ainda pouquinho, gente. Eu acho que tinha umas 80 pessoas lá. E eu destampei a chorar assim, e olhando, e foi passando um filme na minha vida, assim, vendo quanto que Deus já tinha feito por mim. E toda vez eu olho que a situação de tudo, eu sempre comparo eu com uma pessoa só. Eu comparo comigo mesmo. Eu vejo a maneira que eu era e hoje como que eu estou. Pode ser em todas as áreas, né? Financeira, espiritual, conjugal, familiar. Em todas as áreas. Porque quando Deus entra, Ele transforma tudo. Não é uma área só da vida. Então, quando a pessoa é abençoada, ela vem transformando
Deus vai transformar na vida toda. E eu desabei ali, e Deus falou comigo, entrega, e eu entreguei, fechei lá no Ademal da obra, conseguimos aqui concluir toda essa obra aqui, e a obra está 100% quitada, para a honra e glória do nosso Pai. Glória a Deus, meu Deus. Glória a Deus. E um pequeno detalhe, tudo que eu depositei aqui, Deus já me retribuiu. Essa é a vantagem, né? Quando a gente escuta a voz de Deus, escuta e obedece e faz, porque às vezes a gente escuta e negligencia, né, as nossas ações. Então eu quero encorajar cada um com o que você tem, com o que você tiver na mão, que Deus falar para você fazer, ou para você doar o que for, pode ser o tempo, o dinheiro, o que for. Eu ouvi, né, a voz, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele retribui, Ele faz mesmo infinitamente mais, tudo que nós pedimos e pensamos. Então é só um resuminho mesmo. Eu tive a oportunidade, eu sou um privilegiado de ter passado por mim essa obra aqui, de ter feito essa obra, e é uma grande honra mesmo para mim, um privilégio de poder estar servindo, né? E hoje nós podemos desfrutar, tanta gente aqui hoje, tantos amigos, tantos conhecidos, e a gente poder desfrutar daquilo que Deus, né, fez a gente partilhar, né? E essa igreja aqui nasceu no coração de Deus, e nós temos um projeto muito bonito. Nós estamos apenas começando aqui com essa casa aqui, mas o nosso projeto vai muito mais além, para atender pessoas necessitadas, para crianças carentes, idosos, casa de recuperação. Nós vamos fazer ali um convívio ali no fundo, vamos fazer um cinema aqui do lado ainda. Quem tiver a oportunidade de estar acompanhando a gente aqui, vocês vão contemplar, né? Amém? Glória a Deus, toda honra e toda glória ao nosso Pai, né? Mas, além de mim, né, Deus usou também algumas pessoas, e eu quero citar aqui o nome das pessoas, cada um na sua área que Deus usou. Então eu queria dar uma lembrancinha para todas as pessoas que fez parte desse projeto, que nos ajudou aqui. E detalhe, as pessoas que vieram para ajudar, nenhuma eu cheguei para pedir. A pessoa sentiu no próprio coração de falar, eu quero ajudar com isso, eu quero ajudar com aquilo. Então eu queria ficar em pé, que os diáconos vão dar só uma lembrancinha. É uma forma de honrar todas essas pessoas, mas primeiramente nós estamos honrando ao nosso Pai, né? Eu quero citar aqui a Iuara. Onde que a Iuara está? Pode vir, fica em pé, Iuara. Aí eu vou pedir os diáconos para trazer lembrancinha. O Clebinho, vamos dar uma salva de palmas, né? A Iuara é culpada dessa toda beleza aqui, viu? Ela foi a nossa arquiteta. O Clebinho está ali no fundo, ali, ó. Seu Herones também, seu Herones fez parte também, está aqui. A Dorinha está aqui. O Marcos Cecílio está ali. O Alexandre está ali na porta. O César Viviane está ali fora. O Ademaldo
Ademaldo também nos ajudou aqui. Está ali o Ademaldo. A Raíza também, minha filha, ela nos ajudou no começo também. Cadê ela? Raíza está ali atrás. E o William, mas o William não está aqui, eu vou pedir a Marta para ficar em pé. A Marta é o nosso contador aqui, o William, está ali no canto. A todos vocês, o nosso muito obrigado da nossa igreja. Amém? Hoje estamos aqui felizes, celebrando esta grande vitória que é a inauguração da Romanos 12 Igreja Cristã. Mas essa história não começa aqui. Vamos voltar um pouco no tempo. Mais precisamente 4 anos e 3 meses atrás. Em maio de 2019, a Natália, filha do pastor Maquil, teve uma visão em que o Sandro construía uma igreja e Deus falava: "Eu vim para os rejeitados", prometendo também que levantaria um pastor no meio de um povo. Enquanto Deus falava com a Natália, mesmo sem ela contar nada ao Sandro, ele também teve uma confirmação clara em seu coração a respeito desse propósito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos muito alegres. De fato, essa igreja nasceu no coração do Senhor. Uma visão foi dada sobre o seu nascimento, o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Eu vi que a igreja do Senhor, ela crescia como uma árvore que se despontava da terra e crescia rapidamente, de forma que eu não conseguia ver o topo dessa árvore. E nesse mesmo momento, enquanto eu olhava para ela, eu ouvi uma voz que dizia: "Esta igreja crescerá rapidamente." E uau! Hoje nós estamos pisando sobre a promessa. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra dele não volta vazia, mas ela atinge o propósito para o qual ela foi enviada. Glória a Deus! Então hoje é motivo de se alegrar e se regozijar nele, porque ele fez e fará muito mais através da igreja dele. Só em agosto de 2019, 3 meses após essas primeiras visões e confirmações de Deus, aconteceu a primeira reunião de discipulado com o pastor Maquil, ainda sem uma direção específica de Deus. Pastor Maquil, Sandro, Marcos Cecílio e Luiz Antônio reuniram-se com suas respectivas famílias para estudar a palavra e sempre em oração buscavam uma resposta e direcionamento de Deus. Em setembro de 2019, Sandro recebeu a confirmação de Deus para a construção da igreja. Através de uma simples frase em um simples copo, Deus confirmou o que deveria ser feito. Em seguida, foi assinada a escritura da compra do lote na T8 com a T3 para a construção da igreja. Ele falou comigo para construir uma igreja. No começo foi loucura. O tempo inteiro eu falava: eu não tenho a capacidade de fazer isso. Mas ele falou para mim que ia estar comigo. Ele que estaria fazendo. Eu só seria um instrumento. E eu fui lá e realizei essa compra desse imóvel. Só que aí veio para mim outro gigante, seria a construção. E Deus falando que ele estava na frente. E esclareci para minha família, para minha esposa, e ela falava: quem que vai pregar? Quem que vai estar na frente dessa igreja? Eu falava: esse não é o meu problema é construir, é fazer. E a única coisa de recurso que eu tinha nas mãos para poder construir uma obra desse tamanho era 6 apartamentos que eu tinha, que eu estava pagando, estava prestes a entregar. E ele falou: entrega tudo, faz tudo. Vai ser daí que você vai fazer a minha casa. Graças a Deus, né? Foi através dele e por ele. Eu não seria capaz
eu não teria a condição, eu nunca tinha feito uma obra desse tamanho, nessa metragem, com esse acabamento, e eu falei assim, eu quero fazer da melhor forma, uma coisa de excelência para Deus. E hoje nós estamos podendo desfrutar, né, dessa grande obra que Deus fez. Só foi um instrumento, né, nas mãos de Deus, e então hoje é o dia da gente celebrar, né, o grande sonho que Deus derramou na nossa igreja, nas nossas vidas, e estamos muito felizes hoje que essa obra se realizou. No dia 2 de novembro de 2019, em um sábado, ocorreu a consagração da área da igreja. Deus confirmou a abertura da igreja no coração de toda a liderança. Em todo esse processo, a palavra que ficou mais presente em nossas mentes foi servo. Devemos ser servos, devemos servir, cumprir os propósitos dele aqui. Com isso, pedimos a Deus que nos direcionasse para o nome que seria dado à igreja. E então, Deus entregou o nome da igreja para Amanda, que estava em uma sala de espera, e o aplicativo da Bíblia mandou uma mensagem para você com a passagem de Romanos 12, o capítulo que resume tudo o que a igreja foi chamada para ser. Pensar na Romanos 12, igreja cristã, nos remete ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho da simplicidade, um Evangelho que propõe uma mudança de dentro para fora, um Evangelho que nos leva a pensar criticamente a cultura dominante e que nos propõe servir a Deus e também servir ao nosso próximo. Essa é a proposta da Romanos 12, Igreja Cristã, porque é a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, a logomarca da igreja criada por Dorinha Crispim e sua equipe veio complementar essa mensagem com o slogan Servir a Deus, servindo ao próximo. Em 10 de novembro de 2019, ocorreu o primeiro culto na casa do Sandro e da Amanda. Foi realizada a primeira ceia da igreja. Em 17 de novembro de 2019, ocorreu o primeiro culto no Hotel Clarion Orion, onde ficamos por 3 meses. Fomos servidos por várias igrejas com louvor, porque ainda não tínhamos a nossa equipe própria. Nesse tempo, presbíteros foram consagrados e crianças foram ministradas. Em 15 de março de 2020, foi o nosso último culto presencial, quando começou a pandemia. Os cultos passaram a ser transmitidos online. Em 14 de maio de 2020, foi nos dado o projeto de arquitetura da Romanos 12 pela arquiteta Iuara. Em seguida, iniciaram-se os cultos drive-in e em outubro voltamos ao presencial. Deus abriu a porta de um lugar temporário até que o templo ficasse pronto. Nosso grupo de louvor foi formado, muitas ceias foram celebradas, diáconos foram consagrados, ocorreram batismos, ganhamos mais um pastor. E o trabalho social tem sido uma frente atuante, não poderia ser diferente em uma igreja criada para servir. Nesse dia especial, estamos com o coração em festa, pois o propósito do Senhor está se cumprindo. Não estamos apenas dentro de um novo templo, estamos vendo um sonho que veio de Deus se tornar realidade. E isso é só o começo de uma linda história que Ele vai continuar construindo neste lugar, através de cada um de nós. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, ilumina o nosso entendimento nessa noite, para que possamos, ouvindo a Tua palavra, compreender o que o Senhor quer falar conosco. Remove todo impedimento e toda distração que possa bloquear aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, se me fosse permitido dar um conselho a todos vocês, irmãos, amigos, membros dessa igreja e visitantes, nessa noite alegre para todos nós, o conselho seria o seguinte: viva o que Deus planejou para você. Nada mais e nada menos que isso. Viva estritamente aquilo que Deus planejou para a sua vida. E com isso eu quero encorajar todos vocês a se submeterem a Deus, a confiarem de fato e de verdade no seu amor. Nesse capítulo 12, como eu disse que vamos estar ministrando ao longo do mês de agosto, um mês, todos os domingos festivos para nós, nesse capítulo o apóstolo Paulo, ele argumenta que a vida cristã jamais é algo meramente religioso. Algumas pessoas pensam que a vida cristã, que ser um cristão, é apenas uma expressão de religiosidade. Mas Paulo deixa claro de forma contundente que isso não é verdade. A vida cristã, o viver cristão, é algo prático e aplicável todos os dias nas nossas vidas. Para o apóstolo Paulo, e deve ser para nós também, a vontade de Deus deve ser sempre algo central nas nossas vidas. Se tem uma coisa que todos os dias das nossas vidas nós devemos perguntar, a cada evento, a cada ocasião, esta é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que deve ser feita e que nós devemos fazer a nós mesmos. Aquelas pessoas que vivem ou que ousam viver de acordo com a vontade de Deus, vão ter, certamente, os seus relacionamentos profundamente influenciados, seja no relacionamento com Deus, seja no relacionamento consigo mesmos, seja no relacionamento com outras pessoas, seja até no relacionamento com os inimigos, com aquelas pessoas que não nos querem bem, ou ainda que seja no relacionamento com instituições. Tudo é profundamente afetado quando nós nos submetemos à vontade de Deus. E no contexto desse livro, do livro de Romanos, se você não leu, eu quero encorajar você a fazer a leitura, porque é um livro muito pequeno, muito justo, você consegue fazer uma leitura rápida. Nós vamos aprender que Deus está sempre agindo, mesmo quando os corações estão endurecidos. Deus está sempre agindo, mesmo quando mentes e corações humanos não estão abertos para Ele. Ele age, Ele opera. E o que Deus planejou para o seu povo, meus queridos irmãos, é sobre isso que a gente quer meditar nesses 2 versos. Começa com a misericórdia de Deus e termina com a sua graça maravilhosa, que nos leva, de uma maneira inevitável, a viver uma vida inteiramente consagrada a Ele. Quando nós somos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, nós somos inevitavelmente levados a uma vida de consagração a Ele. Amém? Isso é inevitável. E essa consagração leva os crentes em Cristo Jesus a viverem ética e espiritualmente, promovendo o que vem sendo chamado por muitos servos de Deus ao longo dos anos de contracultura. Uma contracultura que é promovida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, ninguém deve pensar aqui nessa noite que os crentes em Cristo Jesus se submetem à vontade de Deus em agonia, em angústia. Porque muitas pessoas pensam que o viver cristão ele é duro, ele é custoso. Tudo bem, ele pode ser sacrificial, e de fato muitas vezes ele é, mas nós não o fazemos em agonia e em angústia. Nós o fazemos desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que o crente nascido de novo se submete a Deus, desfrutando da sua vontade. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, baseados nesses 2 versos, é que o antídoto para os corações duros, eu não sei, você conhece alguém que tem o coração duro? Eu, na minha adolescência, quando eu conheci o Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu olhava para o meu coração e dizia assim, será que tem um coração mais duro que o meu? Até que o Senhor me alcançou. E eu conheci a grandeza do amor dele. E ali houve uma revolução. Promoveu uma revolução na minha vida, naquela época, e eu louvo a Deus por isso. De forma que, se alguém tem o coração duro, o antídoto é a misericórdia de Deus. Acompanhe comigo nesse verso inicial. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. A mensagem foi endereçada aos cristãos. Por isso, o apóstolo Paulo os chama aqui de irmãos. Eles eram irmãos em Cristo. E esse contexto da Escritura nos mostra que Deus agindo, mesmo quando, como eu disse, os corações humanos ainda permaneciam duros. Deus agindo quando um coração está endurecido, isso é o que a Bíblia chama de misericórdia. A pessoa não merece, a pessoa está fechada, mas Deus está agindo para alcançá-la, para tocar nela, para realizar a sua obra. E se nós prestarmos atenção em toda a história do povo de Deus, nós veremos que havia um tempo em que os judeus, eles estavam sensíveis à voz do Senhor. E as nações, os outros povos, permaneciam duros e fechados para a mensagem de Yahvé, a mensagem do Senhor Deus. Então, houve um outro momento histórico, em que isso se inverteu. E nesse momento, a dureza de coração de Israel promoveu a salvação dos demais povos. Houve um segundo momento em que aquele povo judeu que era piedoso endureceu o seu coração. E aí Deus usou essa dureza para promover grande salvação a todos os povos, isso chegando até nós. Glória a Deus por isso. Nós podemos glorificar a Deus porque isso tem a ver conosco. Então, dizendo de outra forma, irmãos, os judeus alcançaram misericórdia. E depois dos judeus, os gentios, os não-judeus. Apesar da dureza de coração, em vários momentos, dos 2 lados, Deus sempre teve os seus. E Ele foi agindo e foi trabalhando nos corações dessas pessoas que foram inclinadas nas suas mentes e corações para confiarem nele e confiarem no seu amor. A verdade, irmãos, é que os movimentos de Deus ao longo da história, eles são sempre o resultado da misericórdia de Deus. Todas as vezes que você teve notícia de Deus agindo, Ele promovendo um avivamento, saiba que isso foi o resultado da misericórdia de Deus. Quando a gente ouve e estuda isso só pode produzir uma coisa em nós: temor e gratidão a Deus. A gente teme a esse Deus que mexe com as pessoas. E quando a gente percebe que a gente mesmo foi mexido por Deus, nós somos levados a uma atitude de gratidão. Você não vai entender, ninguém de nós, nem ninguém no planeta Terra, vai entender todos os desígnios de Deus, mas nós podemos aceitar os seus desígnios pela fé e render-se a Ele.
Em Romanos capítulo 11, versículo 36, nós lemos um texto que ele deve ter um impacto sobre todos nós. O texto bíblico da pena do próprio Paulo é: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, se tudo é de Deus, se tudo é do Senhor, a questão é: como é que nós vamos viver as nossas vidas, as nossas breves existências sobre o planeta Terra, sem nos render a Ele? Como é que uma pessoa, sabendo que tudo pertence a Deus, vai continuar tocando a sua vida alheia a Deus? O Senhor Jesus Cristo chamou as pessoas que se detêm cuidando das coisas dessa vida, mas que dão as costas a Deus, como um ato de loucura. Isso é uma loucura. Mas deve ficar claro aqui para todos nós nessa noite, irmãos, que as pessoas são salvas por causa da misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. As pessoas não são salvas como resultado dos seus méritos, dos seus esforços. E quem experimenta as misericórdias de Deus só pode ter uma reação. E esse é o segundo ponto que eu queria meditar com vocês: santificação. Quem é realmente alcançado pela misericórdia de Deus, ele só consegue reagir desta forma: ele se santifica, ele se separa para Deus realmente. Vejam comigo, ainda no versículo 1, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vocês veem que o apóstolo Paulo está colocando aqui todos os crentes como sendo sacerdotes. Mas o que é que nós podemos ou devemos oferecer a Ele? O que é que nós devemos consagrar a Ele? O apóstolo Paulo vai responder: os nossos corpos e as nossas mentes. Em outras palavras, todo o nosso ser. Todo o nosso ser deve ser oferecido a Deus. Todo o nosso ser deve ser consagrado a Deus. E precisamos entender que a consagração a Deus, ou a santificação, ela é sem dúvida nenhuma, como eu disse há pouco, um sacrifício. Porque é algo que você entrega a Deus para Ele fazer o que Ele quiser. Se alguém vive uma vida consagrada a Deus, essa pessoa já não tem o domínio, controle absoluto da sua vida, porque ela já entregou esse domínio e esse controle nas mãos de Deus. Isso é sacrifício. Mas o sacrifício deve ser vivo. Ele deve acontecer no nosso cotidiano, todos os dias das nossas vidas. Nenhum culto será agradável a Deus se ele for meramente espiritual, digamos assim, meramente místico, meramente algo que acontece intra-igreja, dentro da igreja. Toda doutrina bíblica que nós ouvimos, inclusive essa que nós estamos meditando nesta noite, ela deve ser traduzida na prática do nosso cotidiano. Deus não nos chama a oferecer a vida alheia, a vida de quem quer que seja. Deus nos chama a todos os dias, em todos os lugares em que nós estivermos, a oferecer a nossa vida nas mãos dEle. Este é o sacrifício vivo. Mas este sacrifício vivo também deve ser santo. Ele deve ser separado para a glória de Deus. Nem todas as pessoas que têm um conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias entendem essa verdade bíblica. Mas o que o Evangelho nos diz é que devemos viver as nossas vidas em todo o seu alcance, de forma que Deus seja glorificado. Uma pergunta que todos nós devemos fazer todos os dias é: Deus está sendo glorificado na minha vida? Ou, se for uma decisão que nós formos tomar, Deus será glorificado com essa decisão? Se a resposta for não, recue, volte atrás, reconsidere.
porque isso pode trazer um peso muito maior para a sua vida e para a sua existência no futuro. Esse sacrifício vivo e santo é o único que agrada a Deus. Os outros sacrifícios não vão agradar a Deus. E é por esse sacrifício que nós vamos oferecer o que Paulo chama de culto racional. Se você for olhar lá no original, você vai descobrir que racional é a palavra grega lógicos, não é? Quer dizer, o culto que nós oferecemos a Deus é um culto que faz sentido para Deus e para nós. Tudo que está acontecendo aqui na igreja, e tudo que acontece, ou deveria acontecer nas igrejas de Deus ao redor do mundo, é algo que tem que fazer sentido para você que está cultuando a Deus, assim como para o nosso Deus, que tem prazer em receber esse culto. Um culto que é individual, mas que nós também oferecemos coletivamente ao nosso Deus. Amém? Se nós formos racionais, se nós formos lógicos, a nossa reação normal será adorar a Deus, dedicando a Ele cada centímetro das nossas vidas. Você tem sido uma pessoa lógica? Você tem sido coerente com a sua existência? Você veio a esse mundo porque Deus te trouxe à existência. E você precisa se conectar com esse Deus que criou todas as coisas. E criou a sua vida. E criou com e para um propósito. Um outro ponto que eu gostaria de meditar brevemente com vocês nessa noite é que o relacionamento que nós temos com Deus, ou que nutrimos com Deus, ele vai produzir duas coisas, renovação e contracultura. Acompanhem comigo no texto. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. O mundo em que nós vivemos tem os seus padrões. Vocês concordam comigo? Ele tem os seus padrões, não é? Logicamente. Mas nós somos chamados para não nos acomodarmos a esses padrões do mundo, do sistema que está colocado aí fora. Pastor John Stott, a quem eu muito sou grato a Deus pela vida dele, dizia, quando ele ainda era vivo e durante o seu ministério, que nós devemos nessa terra, como cristãos, evitar ser como os camaleões. Os camaleões, como os irmãos sabem, estão sempre tentando assimilar o ambiente. E com isso, muitas vezes, cristãos que agem como camaleões, eles estão comprometendo a essência da vida cristã. Não é assim que nós devemos viver. Esse não é o nosso chamado. Nós precisamos, como hoje pela manhã, na ceia do Senhor, nós meditamos, ter sempre um olhar crítico sobre a cultura dominante na qual nós vivemos, e isso só pode acontecer quando nós somos ou quando nós formos transformados na nossa mente. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, traduziu esse verso da seguinte forma: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Que nós somos criaturas influenciáveis, eu sei que vocês não têm dúvida disso, eu não tenho dúvida, porque realmente nós somos pessoas influenciáveis. Porém, nós devemos decidir todos os dias da nossa vida quem vai nos influenciar. Se é o mundo, que a Bíblia diz que logo passará, com todos os seus modismos, ou se será o próprio Deus com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Você precisa decidir a quem você vai permitir exercer influência sobre a sua vida. Se você decidir viver conforme o mundo, isso significa que você vai adaptar-se a modelos estéticos que são passageiros, que são efêmeros, que hoje está em vigor e amanhã já não existe mais. Mas se nós formos transformados pela renovação da nossa mente, então nós vamos ser levados, meus queridos amigos e irmãos,
a uma renovação, a uma transformação profunda, a uma mudança interna significativa e profunda, que nos levará a um caráter novo. Novo e coerente com a proposta do Evangelho, porque o Evangelho tem uma proposta e nós não podemos abrir mão de andar em sintonia, em sincronia com o Evangelho. Meus queridos irmãos, nós como Igreja Evangélica Brasileira, precisamos nos arrepender de acompanharmos os ventos que estão soprando de um lado para o outro e de abandonar deliberadamente a mensagem pura e simples do Evangelho. Vamos lançar as nossas âncoras no Evangelho. E o tempo vai passar. As gerações novas virão. E você permanecerá em Cristo Jesus. Amém? A medida que é usada pelo sistema mundo não é a medida que os discípulos de Jesus devem adotar na sua vida, porque um sistema colide com o outro. Um sistema está em colisão, sem dúvida nenhuma, com o outro. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, cheio do Espírito Santo, ele vai apelar para não sermos levados por esse sistema. E eu também apelo a vocês, em nome de Jesus. Vejam que o mundo está passando, mas não sejam enredados por este mesmo mundo. Finalmente, irmãos, o último ponto que eu queria deixar com vocês nesta noite é que nós podemos experimentar a vontade de Deus, mas isso, como eu disse, vai começar com a renovação da nossa mente. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque conhecer a Cristo não é um movimento meramente intelectual. No Brasil, até em Goiânia, nós temos gente com cabedal teológico enorme. Mas nem sempre essas pessoas que têm grande conhecimento teológico têm vida com Deus, vida no altar do Senhor. Eu sou grato a Deus pelas pessoas que me influenciaram, porque foram pessoas que pagaram o preço de uma vida no altar do Senhor. E Deus tem nos chamado a pagar esse preço também. Deus tem nos chamado a sermos transformados pela renovação da nossa mente, por uma mudança que ela é mental, sim, ela é intelectual, sim, mas ela nos leva a viver sempre em acordo com o que Ele quer, com o que Ele tem reservado para as nossas vidas. Se a sua mente estiver sendo constantemente renovada pelo próprio Senhor, você não vai viver uma vida cristã em litígio com Ele. Você não vai viver brigando com Deus, porque na palavra dEle, Ele demanda que você tenha uma postura e você está inclinado a ter outra. Não, você vai estar em paz com Deus. E você vai andar em paz com Ele, durante todos os dias da sua vida, porque a sua mente está sendo constantemente renovada. Porque você está experimentando essa transformação. Eu gostaria de concluir essa breve mensagem com vocês, contando uma experiência rápida que eu tive essa semana mesmo. Estava fazendo o meu exercício físico, né? Aproveito para encorajar todos aqui a fazer atividades físicas, porque isso é bom para a saúde. Isso é importante, isso é algo vital. E eu estava fazendo meu exercício ergométrico, e no monitor, né, da academia onde eu estava passando uma luta de UFC. Eu não sei se tem pessoas aqui que gostam de UFC, mas é um confronto violento que eu digo para os irmãos, eu não aprecio. Eu só vi aquelas cenas porque estava ali diante de mim, eu não podia fugir daquelas imagens. Mas, enquanto eu caminhava e vendo aquela cena, ao final da luta, um dos atletas estava com o rosto totalmente limpo, como se não tivesse lutado. E ele levantava os braços, celebrando a vitória, e subia, naquelas cordas do ringue, e cumprimentava as pessoas. Do outro lado, o rival dele era um homem que estava com o rosto literalmente ensanguentado. Quem está habituado a assistir lutas de UFC sabe que isso não é incomum.
Mas ele estava com o rosto literalmente coberto de sangue. Eles tinham tentado estancar, mas não conseguiram. E o semblante dele estava caído. Bom, eu que não entendo de UFC, pensei, ele é o derrotado. Ele sente que ele perdeu a luta. E o outro, certamente, é o vitorioso. Mas, para minha surpresa, aquele homem de rosto ensanguentado foi o vitorioso. O juiz, que segurava a mão dos dois, levantou o braço dele. E ele se emocionou, com o rosto todo ensanguentado. Eu estou contando essa história para vocês porque eu inevitavelmente me lembrei do nosso Senhor, do Rei da Glória, daquele que pagou o preço por nós na cruz do Calvário, daquele que estava desfigurado, todo ensanguentado, por amor de nós, por amor de você. Se as pessoas olhassem para Jesus naquele dia, poderiam pensar, é um derrotado, é um fracassado, como eu pensei daquele pugilista, daquele lutador de UFC, mas na verdade ele era o Rei dos Reis, e ele estava em uma batalha para conquistar as almas humanas, para derrotar Satanás, para implantar um sistema novo, completamente novo. E nessa noite, nesse dia feliz, eu apelo a todos vocês, para que se voltem para esse Jesus maravilhoso, que foi ferido por amor a você. E eu faço aqui, breves considerações antes de nós orarmos. Em primeiro lugar, aceite a misericórdia de Deus, porque Deus ainda pode triunfar na sua vida. Para você aceitar a misericórdia de Deus, você tem que descer no pó. Você tem que dizer, eu sou um pecador, eu sou falho, eu tenho falhado, eu tenho errado, mas eu quero a misericórdia de Deus na minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, meu apelo primeiro a vocês é, aceite a misericórdia, deixe que ela superabunde na sua vida. Em segundo lugar, alcançado pela misericórdia de Deus, consagre a sua vida a Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque não existe intimidade com Deus sem consagração a Deus. Se tem alguém que se diz cristão e está vivendo uma vida sem esse padrão de consagração, de santificação, isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Portanto, se Deus te alcança com a misericórdia dEle, consagre-se a Ele. Amém? Entregue a sua vida nas mãos dEle. E, em terceiro lugar e penúltimo, permita que o seu relacionamento com Deus te leve a uma renovação constante na sua vida. Eu tenho dito aqui na igreja, eu não sou o mesmo homem que eu era há 30, quase 40 anos atrás. Aqui tem irmãos que me conhecem há muitos anos. Eu sou uma pessoa diferente. Sabe por quê? Porque Deus tem trabalhado na minha vida. E Ele tem trabalhado na vida do seu povo. Se você está num relacionamento com Deus, deseje que Ele continue transformando a sua vida. E tornando você uma pessoa nada mais, nada menos do que mais parecida com Jesus. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de estética. Nós precisamos de revolução na mente. Transformação interior. É disso que nós precisamos, é disso que o Brasil precisa, é disso que as pessoas precisam ver em nossas vidas. Amém? E, por último, não seja dirigido apenas pela sua vontade pessoal. Entenda que você tem sua vontade, mas Deus tem a dele. E eu apelo a vocês para que busquem intensamente conhecer a vontade de Deus. E quando conhecerem, especialmente na palavra de Deus, dobrem-se diante dela. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Eu quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor a virem aqui à frente. Enquanto isso, eu convido a todos para ficarem em pé. Porque eu quero orar com vocês. Queria dizer...
Aqui, agradecer mais uma vez a presença de todos. Pastor Fernando, do Ministério Jovens Livres, a missionária Helda Lee, meus amigos de longa data, o Lívio Luciano também está ali, de longa data, vi lá o Mateus lá atrás, e muitos irmãos que estão conosco e que vieram para cultuar a Deus e glorificar o nome dEle. Curva sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Hoje a misericórdia de Deus está disponível a você, mas ela requer que você reconheça a sua miséria ou as suas misérias. Ela requer que você se dobre diante de Deus. Lembre-se que, uma vez reconhecendo as suas misérias e sendo alcançado pela misericórdia do Senhor, Deus espera que você se consagre a Ele. Deus espera que você todos os dias beba da vontade dEle para a sua vida, do desejo que Ele tem para você. Muitas vezes Ele vai dizer para você, não faça isso. Outras vezes Ele vai dizer, eu me agradaria muito, como nós ouvimos o testemunho do Sandro aqui, que você fizesse isso. Eu me agradaria muito que você fizesse isso. Fale com Deus nesse momento, enquanto você ouve essa canção. Pai Celestial, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito pelo teu povo, pela tua igreja. Te somos gratos por esta casa que o Senhor separou para que o teu povo pudesse te prestar culto, para que pudéssemos nos reunir aqui e trabalhar na tua obra, na tua grande seara. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque estamos reunidos como corpo de Cristo e com irmãos que pertencem a outras igrejas, outras denominações, mas que nos alegram com a sua presença conosco. Nesta noite, quando o Senhor falou conosco, eu te peço que a tua misericórdia esteja superabundando na vida de cada um que aqui está. Que haja um movimento voluntário de auto-humilhação diante de Ti, em nome de Jesus. Que haja um quebrantamento, uma disposição nova para Te servir, para andar na Tua presença, para fazer aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Inclina o coração do Teu povo, de todos que aqui estão, para Ti, em nome de Jesus. Que possamos viver todos os nossos dias na Tua presença e em acordo com a Tua vontade. Que nenhuma área escape do Teu domínio,
nas nossas vidas. Que nós mesmos, com a força e com o poder que o Senhor nos deu, estejamos oferecendo a Ti estas áreas, as nossas vidas, no nome de Jesus. Fica conosco, fica com cada um dos Teus filhos, continue falando aos corações e às mentes ao longo desta semana. Esta é a nossa súplica, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Queridos irmãos, antes de proferir a bênção apostólica, eu vou convidar ao conselho da igreja e nós vamos fazer o corte da fita inaugural da igreja para que todos possam ver. É simbólico, não é? Mas nós gostaríamos que todos vissem e que todos participassem desse momento. E nós vamos fazer esse corte e depois disso eu vou então proferir a bênção apostólica. Amém? Então ela vai ser colocada aqui e o conselho da igreja, que é o governo dessa igreja, que representa os membros da nossa igreja, ele vai realizar este corte. Certa vez eu ouvi uma ilustração que para mim ela é muito verdadeira. E ela, o pregador, né, o escritor dizia da diferença do grão de trigo com o joio, né? E ele dizia que o grão, aquele cacho do trigo, ele se pende, né? Porque ele tem o grão. E nesse momento nós queremos, né, como conselho da igreja, nos curvar diante de Deus, a quem nós servimos, e como o Sandro muito bem testemunhou de todo o processo de construção desse templo, nós queremos tributar toda a honra e toda a glória a Deus. Então nós vamos nos curvar nesse momento e vamos cortar a fita e depois nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Salva de palmas.
Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, com vocês e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus aqui presente digam amém. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.